Entendendo o direito sucessório de forma simples e descomplicada. Hoje o nosso tema é a renúncia da herança. A renúncia é um ato unilateral realizado pelo herdeiro quando este manifesta a vontade de não aceitar tal qualidade, pois o herdeiro não é obrigado a aceitar a herança. No momento em que o herdeiro renuncia à herança que tem direito, é considerado como se ele nunca tivesse existido para o direito das sucessões, sendo que os seus efeitos retroagem até a data da morte do autor da herança. Assim dispõe o artigo 1804 do Código Civil. Já o artigo 1806 diz que a renúncia deve ser realizada somente por termo judicial ou por instrumento público, tendo que ser expressa, ou seja, não pode ser realizada tacitamente ou presumida. Se for realizada por escritura pública, esta deverá ser juntada ao processo de inventário. Existem duas espécies de renúncia, a abdicativa e a translativa. A abdicativa acontece quando o herdeiro simplesmente rejeita a herança, não indicando ninguém para transmitir a herança. Sendo assim, ela volta ao monte total. É um ato simples e puro. Já a translativa, o herdeiro pratica dois atos. No primeiro, ele aceita a herança e no segundo, ele doa para alguém. Essa diferença é muito relevante porque trata das questões de impostos. Já na translativa serão pagos 2 impostos e na abdicativa somente o imposto causa-mortes. É necessário lembrar que a renúncia nunca deve ser realizada em parte, somente na sua totalidade. Existem algumas restrições que temos que analisar no que diz respeito à renúncia. O primeiro diz respeito à capacidade jurídica plena do renunciante. É necessário que o renunciante tenha capacidade para alienar os bens. Se não possuir tal capacidade, não poderá renunciar. Tem que ter a anuência do cônjuge se este for casado, exceto em regime de separação de bens. Precisará da autorização do cônjuge. Não pode prejudicar credores. Se a renúncia for para prejudicar credores, estes poderão aceitá-la em nome do renunciante. Irretratibilidade da renúncia. O artigo 1812 dispõe que são irrevogáveis os atos de aceitação e renúncia da herança. A renúncia, então, é irretratável, pois os efeitos retroagem até a data da abertura da sucessão e trâmite de bens para os demais herdeiros. Assim, torna-se um ato perfeito, não sendo possível alterar depois. Ademais, admitir tal ato não traria segurança e estabilidade jurídica para os demais herdeiros. Então, agora que já vimos alguns aspectos da renúncia, veremos os efeitos produzidos por ela. O primeiro efeito que é importante trazer é o efeito ex tunc. Como já vimos, a renúncia retroage até a data da abertura da sucessão. A exclusão do herdeiro renunciante. Com a renúncia do renunciante, será tratado como se ele nunca tivesse existido. Assim, ele irá sair da sucessão e, se eventualmente for encontrado mais bens para partilhar, ele não participará. Acréscimo da parte renunciada aos demais herdeiros. O artigo 1810 do Código Civil traz: na sucessão legítima, a parte renunciante acresce a dos demais herdeiros da mesma classe, e sendo ele o único desta, devolve-se a do subsequente. Aqui falamos da renúncia abdicativa, pois na translativa o renunciante escolhe para quem irá doar a herança. Proibição de direito de representação. O artigo 1811 diz: ninguém pode suceder representando o herdeiro renunciante. Como mencionado, nunca haverá direito de representação quando houver a renúncia, ou seja, a herança renunciada nunca irá para os herdeiros do renunciante. O renunciante pode representar o hereditando na sucessão de terceiros. Exemplo: João renuncia à herança do seu pai, mas poderá representar o pai na herança do avô. Esclarecemos então que a renúncia é expressa, irrevogável e definitiva, produzindo diversos efeitos desde a abertura da sucessão, possuindo duas espécies. Também analisamos as restrições existentes no decorrer do artigo, sendo somente válida por termo judicial ou por instrumento público.
e a herança nunca irá para os herdeiros do renunciante, exceto na espécie translativa, quando ele aceita e doa para alguém. A renúncia, então, é irrevogável, ela é irretratável e é um ato definitivo, produzindo efeitos de maneira imediata. Então, ficamos aqui hoje com o nosso tema de renúncia. Caso vocês tenham alguma dúvida ou sugestão de tema, deixe nos comentários pra gente. Obrigada e até a próxima.